And I believe that we should consider the possibility to issue digital currency. And this is not science fiction. There are central banks around the world that are considering this option. We face what I have called a long ascent for the global economy. So, what role will remain for cash in this digital world? There are already signs in some shop windows. Cash not accepted. And you said we need to go to a global virtual currency. Give us the thumbnail. Why can't the dollar be the global currency? In various other countries too, demand for cash is decreasing. And in 10, 20, 30 years' time, who will still be exchanging those pieces of paper? You need a multipolar currency. The question is, how do you get there? Today, we are releasing a new paper, but it's all about the pros and cons of central bank digital currencies, also called CBDC. So check on that paper, really interesting. Transforming the underlying economics of financial services through digital currency will help those who live in poverty directly. It will also support a host of other development activities, including health and agriculture. So central bank digital currency is coming alive. We must seize this new Bretton Woods moment. Nesta última segunda-feira, foi realizada a reunião anual do Fundo Monetário Internacional em conjunto com o Banco Mundial, e o tema principal da reunião neste ano foram as CBDCs, sigla em inglês para moedas digitais emitidas por bancos centrais. A reunião contou com presenças ilustres da elite política e financeira mundial. Dentre elas podemos destacar Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, e Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, além de outros presidentes de bancos centrais de outras nações do globo. O futuro é digital e ele já chegou, destacou a diretora-geral do FMI durante o seu discurso sobre as moedas digitais emitidas por bancos centrais. Ainda em seu pronunciamento, Georgieva afirmou que o FMI está empenhado em construir um sistema único de pagamentos internacional, como forma de estimular o processo de recuperação econômica. Apenas uma semana antes dessas declarações, a diretora do FMI fez um pronunciamento que foi publicado no site da própria instituição, afirmando que estamos em um novo momento de Bretton Woods, e ainda segundo ela, o mundo está no que ela chama de longa ascensão para a economia global. Em tempos de apelos por um reset econômico por parte da elite financeira mundial, suas declarações deixam bastante evidente o que deve acontecer nos próximos anos. Reflexo disso é a fala do presidente do Banco Central americano durante o mesmo evento organizado pelo FMI. Apesar do cuidado ao falar sobre o assunto, Jerome Powell deixou evidente mais uma vez que é apenas uma questão de tempo até o Fed emitir a sua própria moeda digital, que aliás já está sendo desenvolvida em conjunto com o MIT. E isso não é uma particularidade do Banco Central americano. Todos os maiores bancos centrais do mundo anunciaram que irão emitir uma moeda digital ou que ao menos estão cogitando a possibilidade. O Banco Central americano, o Banco Central chinês, o Banco Central europeu, o Banco Central japonês e inúmeros outros bancos centrais mundo afora, inclusive o Banco Central do Brasil, que recentemente anunciou a criação do seu novo sistema de pagamento online, chamado de Pix. O Pix permitirá aos brasileiros realizar transferências e pagamentos instantâneos através de um QR Code, sistema semelhante ao que já existe há algum tempo em outros países como China e Suécia. Outros países vêm adotando sistemas semelhantes, como o México, que lançou no ano passado o sistema de pagamento Code, e os Estados Unidos, que espera criar até 2023 o sistema chamado de FedNow, que permite pagamentos em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas palavras do atual presidente do Banco Central brasileiro, o Pix é um pilar fundamental do sistema financeiro do futuro, que irá culminar com uma moeda digital. Ainda segundo Roberto Campos Neto, até 2022 deveremos ver um real digital em circulação. Nesse contexto, sem nenhuma dúvida, o país que está mais à frente na corrida por uma moeda digital é a China. Há anos que o Banco Popular da China anunciou que iria criar uma moeda digital oficial e recentemente já começou a testar o seu Yuan digital, que permite transações mesmo sem conexão com a internet, e o seu sistema de pagamentos já funciona de forma avançada. O que chama a atenção em todo esse processo é que não faz muito tempo
Era comum presenciar burocratas e autoridades públicas fazendo uma campanha agressiva contra criptomoedas. Mas o que poderia estar levando diversos bancos centrais a simultaneamente criarem grupos de estudo para a criação de criptomoedas estatais? O que estaria por trás dessa reviravolta? Na realidade, eles ainda são contrários às criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin. Entretanto, eles enxergaram na tecnologia por trás do Bitcoin uma grande oportunidade. A forma como o tema surgiu dentro do Banco Central brasileiro nos dá uma noção exata de como esse processo vem acontecendo. Segundo o levantamento feito pelo site especializado em criptomoedas Cointelegraph, o Banco Central vem estudando as moedas digitais de bancos centrais desde 2017. Naquele ano, o ex-diretor do Banco Central do Brasil, Isaac Sidney, destacou que o tema era embrionário dentro do Banco Central. Segundo Sidney, o tema foi inserido nos debates do Banco Central a pedido do Banco de Compensações Internacionais, mais conhecido como BIS. Mas quem ou o que é o BIS? O BIS, ou Banco de Compensações Internacionais, é uma organização internacional criada em 1930 e sediada na cidade de Basileia, na Suíça, que visa promover a cooperação entre os bancos centrais na busca da estabilidade monetária e financeira. Atualmente, 55 bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Banco Central brasileiro, fazem parte do BIS. Na prática, o BIS funciona como uma espécie de clube fechado para bancos centrais. Em seu livro A Febre do Ouro, cuja resenha você encontra aqui no canal, o famoso economista americano Jim Rickards descreve o BIS da seguinte maneira, abre aspas, o BIS é a instituição menos transparente do mundo. Não há minutas acessíveis sobre o que ocorre por trás das portas fechadas, e não há coletivas de imprensa depois que os bancos centrais se reúnem. O BIS é o local ideal para bancos centrais manipularem os mercados financeiros globais com total falta de transparência. Uma vez por mês, os maiores bancos centrais do mundo se reúnem na Basileia, organizado em escalões. Há um grupo maior de 50 membros do BIS e um grupo mais seleto de 7 a 10 representantes de bancos centrais. O grupo maior participa de algumas reuniões, mas o grupo menor se reúne a portas fechadas e faz os próprios acordos. Fecha aspas. No último dia 9 de outubro, o BIS, em conjunto com mais 7 bancos centrais, emitiu um documento de 24 páginas explicando como deveria ser uma CBDC e quais seriam os seus benefícios. Dentre outras coisas, o relatório afirma que o uso de dinheiro em espécie para pagamentos caiu e pagamentos digitais aumentaram absurdamente nos últimos anos. Por outro lado, outra entidade multilateral que vem se destacando há algum tempo na campanha por um sistema monetário digital é o FMI, como demonstrado no início do vídeo. Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu, foi a diretora-geral do FMI entre 2011 e 2019 e por diversas vezes demonstrou seu interesse por criptomoedas. Já em 2017, em uma conferência no Banco Central da Inglaterra, Lagarde revelou as intenções do FMI de utilizar a tecnologia do blockchain para transformar o SDR, a moeda do FMI criada em 1969, em uma espécie de criptomoeda global. Para isso, segundo ela, basta apenas o que ela chamou de uma situação geopolítica propícia. Um ano mais tarde, em junho de 2018, o FMI publicou um paper em seu site intitulado de Dinheiro Transformado, o futuro da moeda em um mundo digital. Ao longo das 64 páginas, o documento enfatiza como as moedas digitais são o futuro do mundo. Já na segunda página, é possível ver em destaque a seguinte frase: o declínio do dinheiro físico não pode ser parado ou revertido. A única parte do documento que destoa é o seu final, onde há um capítulo inteiro sobre epidemias. Em suas 3 páginas, o texto do capítulo transcorre em um tom alarmista sobre o risco de um próximo surto epidêmico que poderia atingir o planeta. Mas em nenhum momento o texto deixa claro qual a relação entre moedas digitais e epidemias. Entretanto, hoje essa relação é bastante clara. O dinheiro físico foi eleito como um dos principais culpados pelo nosso atual problema de saúde. Não por acaso, no dia 24 de junho, o próprio BIS emitiu um relatório afirmando que espera que o atual problema de saúde mundial irá acelerar o processo de substituição dos meios de pagamento físicos pelas moedas digitais. Exatamente um ano atrás, fiz um vídeo aqui no canal sobre como o mundo caminhava a passos largos na direção de uma sociedade sem dinheiro.
China e Suécia até então eram de longe os países mais avançados nesse quesito. Hoje, apenas um ano depois, o cenário se alterou bastante e muito rapidamente. O que até então estava no campo da suposição e até mesmo como teoria da conspiração para aqueles mais desatentos, hoje começa a tomar forma e fica cada vez mais evidente. No próximo vídeo falarei mais sobre a CBDCs, o que a adoção de moedas digitais centralizadas muda na sua vida, porque isso tem tudo para ser algo negativo, e o que acontecerá com meios alternativos de pagamento como o ouro e o Bitcoin.